Olá, eu sou Regina Augusto e este é o Falas Women to Watch, lugar de encontrar mulheres potentes e construir diálogos relevantes. Este podcast é uma parceria com o MEI Mensagem e tem o patrocínio de Almap BBDO, GNT, Mondelez, NEL, TikTok, 3M e UOL. Deborah Wright é uma das primeiras mulheres de sua geração a quebrar o teto de vidro e alcançar uma posição de alta liderança no mundo corporativo. Passou metade dos 30 anos da carreira no comando de multinacionais e de grandes grupos nacionais de controle familiar. Há 2 décadas, atua em conselhos de administração, com passagens por empresas dos setores de alimentos, educação, saúde e varejo. Desde 2017, é conselheira do Banco Santander e em 2022 foi eleita para o Conselho do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBGC. Débora, você não sabia o quão honrada que eu estou de te receber aqui. Muito obrigada, bem-vinda ao Falas Women to Watch. Eu que te agradeço, Regina. Prazer enorme estar aqui conversando com você. E a gente tem uma história aí de há muitos anos. Começamos lá atrás juntas. Não imaginávamos que assim, a vida iria nos dar essa oportunidade de nos reencontrarmos. Então, tá muito bom. Muito obrigada pelo convite. Pois é, a gente vai contar um pouquinho dessa sua história. E a gente começa sempre essa conversa, Débora. Eu pergunto para as minhas convidadas justamente assim... Como que foi o começo da sua vida como uma mulher, mas assim, onde você era criança, adolescência, onde você nasceu, como era a sua família? Eu acho que é legal a gente conhecer a origem das pessoas, né? Com certeza. Bom, então, vou te dizer assim, um animal híbrido. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho 2 nacionalidades. Eu sou carioca, sou brasileira, nasci no Rio de Janeiro, né? Mas meus pais ambos são ingleses. Então eu tenho, porque a Inglaterra considera inglês filhos de pais ingleses, então eu tenho as 2 nacionalidades. E, na verdade, eu sempre me senti assim, um pouco parte das 2 culturas e das 2 realidades. Sempre meus avós, toda a família de parte de pai, Inglaterra, e a família de parte de mãe, Escócia e Inglaterra também. E todas as férias eu passei lá, então, enfim, também eu estudei no colégio da British School of Rio, depois, quando viemos para São Paulo, St. Paul's School, então fiz uma educação tradicional inglesa, meus pais faziam questão disso. Que mais que eu posso dizer da minha família? Em que momento que você se muda para São Paulo? Eu me mudo para São Paulo em 1969. Eu iria fazer 12 anos. Meus pais se divorciaram. Na verdade, se separaram. Não existiu divórcio. Minha mãe foi uma mulher assim muito à frente do seu tempo, sabe, Regina? Ela foi um grande exemplo para mim. O casamento dos meus pais não foi feliz e ela foi atrás da felicidade dela. Ela já trabalhava. Ela era secretária executiva, porque ela tinha inglês, era bilíngue, tinha datilografia, aquela coisa. Era a profissão, né? Uma das profissões abertas para a mulher. E ela veio a São Paulo por acreditar que aqui o mercado de trabalho fosse maior. Agora, exige uma coragem incrível, né? Veio com uma mão na frente, outra atrás. E a mãe dela... Você é filha única? Sou filha única. Então, meu pai permaneceu no Rio de Janeiro, né? E minha avó, que era viúva, então ela trabalhava e minha avó ficava comigo. Quando eu penso assim, né? E minha mãe era muito jovem, né? Ela tinha 30 e poucos anos quando ela fez isso. E na geração dela não se fazia isso. Não se fazia. Era mulher desquitada, sabe? Era uma coisa assim. Era uma moral da época, né? Estamos falando no final dos anos 60, né? E então eu vim para São Paulo dessa forma, mas assim me tornei paulistana de coração, né? Assim, gosto do Rio de Janeiro, tenho raízes, evidente, mas o grosso da minha vida eu sempre passei aqui em São Paulo.
E viajei bastante na Europa e Inglaterra, sempre tive Claro. essa dualidade. Tive várias oportunidades, inclusive de trabalho, de me mudar, né? Sim, para você era até... Mas eu optei por ficar no Brasil. Foi opção. Que legal. E é isso, nunca pensei... com 15 anos, quando eu terminei, né, o colégio terminava O-levels, né? Meu pai especificamente, ele tinha muita vontade que eu fosse à Inglaterra, continuasse meus estudos lá. Aí acho que numa rebeldia de adolescência, eu falei, não, vou ficar no Brasil. Tive que fazer uma revalidação do meu diploma, porque naquele momento o MEC não considerava, olha só, era um colégio internacional que não era nem... não tinha, o diploma não era reconhecido. Então, olha, nós tivemos um trabalho incrível de fazer N provas de OSPB, Educação Moral e Cívica Portuguesa. Tinha todas essas matérias, mas a gente teve que provar que eu tinha um número suficiente de horas aula, mas deu tudo certo. E aí eu acabei indo para o Dante Alighieri, onde eu fiz colegial e depois cursinho, e aí entrei na Fundação Getúlio Vargas para estudar administração. E aí dali para frente minha vida foi feita. Você lançou no ano passado o livro Senhora de Si. Exatamente. Então, como a gente está sendo filmado, o livro está ali também. Que eu tô na metade dele, tô adorando. E essa primeira metade, o começo da sua história, tem a ver com a sua mãe, né? Porque Muito. na hora que você... Muito. Primeiro assim, que eu achei incrível o seu primeiro emprego ter sido como estagiária da UMAP. Antes de ser BBDO. Exatamente. Era Alcântara Machado. Era Alcântara Machado. É muito incrível isso, assim. Enfim. Mas... e aí eu tenho que falar e eu tenho que revelar aqui por que eu te admiro tanto. Porque, de verdade, Débora, eu já te falei isso e agora eu vou falar publicamente isso. Mas eu fiz jornalismo na Casper Libero, que eu lembro que você cita que seus pais até... Porque você queria... Eu queria ser jornalista. Aí eles foram visitar a Casper. eu tava lá na Casper Libero. Sim. Eu tô falando, eu entrei na Casper Libero em 89. Então eu lembro que eu tava no segundo pro terceiro ano, de 90 para 91. E eu vejo, porque naquele momento a gente não tinha internet, não tinha Google, não tinha nada. Nada. E era o mural da faculdade, tinha lá. Sim, era lá o flanelógrafo, vaga de estágio. Daí eu fui, assim, meu primeiro emprego. E eu sou de Santo Amaro, assim. Então... tá. Né, então fazia sentido, Brooklyn era perto para você. Mas não tinha empresa. Daí a gente viu lá, eu falei, Brooklyn, ótimo. Quando eu vi... e aí eu entrei como estagiária da assessoria de imprensa do projeto Que Bom de Natação, lembra disso? Lembro, claro. E a Que Bom era muito grande, assim. Sim. Eu lembro que a mãe ficava de um orgulho, porque era a Que Bom e a Lacta, que eram vizinhas, exatamente. Né? E eu lembro, aí, enfim, comecei. Aí, em algum momento naquele ano, né? E aí, assim, o mundo corporativo, eu era muito menina, tinha 21 anos. Eu imagino. Mas eu lembro, assim, como eu tava numa, né, era um braço lá do marketing, tudo. E todo mundo falava de uma tal de Débora, que era uma... Ai, não, porque a Débora. Mas falava de um jeito muito legal. Tinha uma reverência, mas era... E aí eu vi, assim, Débora Wright, diretora de marketing. Você era um nome, era uma marca. Porque só tinha homens. Sim, eram todos não tinha homens. Nenhuma outra mulher, isso. E aí eu falava, gente, existe uma mulher e ela era diretora de marketing. Ai, que legal, assim. Regina. E eu lembro que uma vez, assim, imagina, mas eu te vi, assim... Foi, acho que a única vez, porque eu não ficava lá, porque eu ficava lá nos eventos, eu acompanhava os eventos. Eu ficava lá mais com a Patrícia Amorim, era toda... nós tínhamos todo um trabalho de patrocínio. O Scheller lá, o Xuxa surgindo. Isso. Né? Então eu trabalhava de final de semana, porque eu acompanhava os campeonatos, tudo. Sim. Então eu ia, sei lá, 1 a 2 vezes por semana lá no escritório. Mas eu falava, puxa, essa mulher é poderosa. Assim. e aquilo ficou comigo. Depois eu saí, aí eu entrei no jornalismo mesmo. Sim. E comecei uma trajetória de jornalismo. E daí, anos depois, né? Passado muitos anos. Aí é muito engraçado. Eu fui acompanhando você, né? Porque daí você se tornou presidente. Sim. Né, da própria Que Bom. Da Craft Suchard, depois da própria Que Bom. E eu fui acompanhando, depois Parmalat,
Aí eu já estava, na época que eu, né, trabalhava como diretora de redação do MEI Mensagem, você foi para a Editora Abril, né? Foi. Que eu ainda não cheguei nessa parte do livro. Mas eu estou resumindo. Mas enfim. Mas eu quero voltar lá naquele começo. Então, só para falar assim, o quanto que você, para mim, você foi esse role model mesmo. Ai, que legal, Regina. Porque assim, a sua geração, eu não sei quem que era. O tanto é que eram só homens naquele momento. Eu não tive uma mulher que me puxou. Mas você era uma mulher que eu falava, puxa vida, existem mulheres que chegam lá, que têm essa... né, que são líderes, que... E eu acompanhava, daí, né, eu cobri uma época economia e negócios, então eu fui acompanhando todos esses passos, eu falei, gente, que incrível. E aí, quando eu estava no MEI Mensagem, lendo o seu livro, a gente tem muitas coisas para falar, mas ficou muito nítido para mim, porque você veio do marketing também. Sim. Porque hoje é muito difícil profissionais do marketing que viram CEO. Sim. Né? Então, acho que você conseguiu façanhas assim, ser mulher de uma geração que ainda não tinha, né? Era tudo mato. E o marketing também, porque é tão interessante quando você conta da Que Bom, que o marketing liderava a inovação. Liderava inovação. Então, conta um pouquinho. Eu vou contar. Olha, primeiro que você falou aí um monte de coisas que são super relevantes. Exemplo. Exemplo é tudo. A minha geração, eu olhava para frente, não tinha mulher, nem à frente, nem ao lado e muitas vezes nem atrás. Né? Então, de fato, assim, eu tive um exemplo muito forte, minha mãe, na minha família. E isso, com certeza, me influenciou, né? E ela me ensinou também, por conta dela não ter tido um casamento feliz e ela ela correu atrás da sua independência financeira, ela me disse assim, ela me ensinou isso, filha, olha, importante é você ser independente. Tá? Independente, você vai ter uma família, você vai ter um marido, mas assim, fique com ele porque você quer. Não porque você precisa que ele alguma forma, te sustente. Tá? Que seja uma opção. Isso, para a geração dela, era muito diferente, muito vanguarda. Então, mas ela me fez esse favor e isso ficou comigo, né? E ela abriu portas, né, tanto na MAP quanto na Que Bom, e eu fui indo, e de fato, assim, na hora que você está fazendo a coisa, eu não tinha muita consciência de que eu estava quebrando os telhados de vidro, mas enfim, você vai fazendo. O que eu sabia, Regina, para eu ser promovida, eu tinha que ser muito melhor do que o meu colega homem que estivesse disputando comigo aquela vaga. Então, sempre assim, eu tinha que fazia dever de casa, esforço maior, entrega maior. Isso sim, essa é a história da minha vida, né? Tudo bem. E aí, o que eu acho que o timing... Nos anos 80, que quando eu começo a trabalhar... a área de marketing, e principalmente uma multinacional na época, era a General Foods, depois virou Kraft Foods, Philip Morris e tal. Aliás, só uma observação, adorei aquela artezinha lá. Explica, né? Explica bem a história. Que refresco. Nossa, troca muito, chá. Né? Isso. Foi boa. Então, aquilo ajuda. Aí, o que acontece? Nós éramos líderes de projeto, líder de inovação, né? E isso me ensinou uma coisa muito importante. Porque qual era o papel do marketing? Eu era, às vezes, a pessoa mais júnior na sala, tá? E você tinha que conseguir, através da inspiração para o projeto, trazer para trabalhar, digamos, junto com você e entregar o que você precisava, profissionais muito mais sênios de engenharia, de pesquisa e desenvolvimento, pessoal de embalagens, enfim, pessoal de fábrica, vendas. Então, assim, você era o grande maestro. Então, esse é um dos maiores... Hoje se fala muito, né? Agile, de times, agile e tal. A gente praticava isso sem nenhum desses nomes, ok? Eram times multifuncionais e o marketing liderava. E para trazer as pessoas para o mesmo objetivo, você tem que ter os dados de mercado, você tinha que convencer, olha, nós vamos fazer isso, por isso, por isso, por isso. E muita pesquisa de mercado, a gente testava sempre, MVP, que na época não tinha esses nomes, mas a gente fazia prototipagem, a gente testava com o consumidor, enfim. E aí, eu acho que foi o maior e melhor treino
que eu tive. Com certeza. Para saber liderar, de fato, sem ter ascendência hierárquica, né? Sim. Porque, veja bem, esses caras não respondiam... fazer respeitar, né? As pessoas não respondiam para mim. Né? E eles precisavam me seguir. Então, me seguiam por quê? Porque eu, de alguma forma, estava influenciando, inspirando. E esse é o melhor treino. Foi o melhor treino para ser um gerente geral. Né? E uma outra coisa. Peter Schier, que era... Ele foi expatriado, depois ele voltou, ele se tornou diretor de marketing e ele não entendia nada de marketing. Eu me lembro que ele chegou, ele nos chamou, ele disse, olha, gente, eu estou assumindo essa área, deixa eu falar uma coisa para vocês, eu não faço a menor ideia do que seja marketing. Aí ficou todo mundo meio assim, oh, meu Deus do céu, esse é o diretor novo. Né? Ele falou, mas tem uma proposta para vocês. Pois não. Olha, eu fiquei 3 anos nos Estados Unidos em planejamento estratégico. E isso eu sei fazer bem. Tá. Então a gente faz uma troca. Vocês me ensinam marketing e eu te ensino. Aí, uau, why not? E foi bárbaro. Depois ele pegou vendas e depois ele virou presidente. Uhum. E ele exercitava. Nós fazíamos o nosso próprio planejamento. É assim, Regina, eu acho que às vezes, assim, não sei o acaso, a sorte, porque assim, como a Kibon não era muito importante para a multinacional, porque tinha autonomia, ela né? tinha autonomia total de poder colocar a sua própria estratégia. Nós criávamos a nossa estratégia. Uhum. E o Peter fazia isso, ele montava grupos e ele ensinou todo mundo a trabalhar. Então era um marketing com essa cabeça estratégica, sim, cabeça de business. Exatamente. Tá? O que acontece hoje? Como tudo, a especialização, a fragmentação, né? A ultra-segmentação de mercado. Então, fica difícil a função... Nós tínhamos um marketing, uma função mais estratégica e mais simples, eu diria. Tá? Não tinha tanto detalhe. Hoje, você tem tanta especialização. Era um mundo muito mais simples. Isso. Veja, tinha 4 canais. Tinha 4 canais. A gente fazia, né, a gente brincava, era a mídia da mãe, né? Isso. Você colocava o seu comercial lá na Globo, no módulo 95, né? Falecido da Rede Globo, dava um tiro no meio do mercado. Pronto, né? E uma dispersão enorme, mas tudo bem, ninguém se preocupava muito com isso. Hoje não, hoje você tem mensurações muito mais acuradas, é exigido um detalhe cirúrgico, né? Você tem que estar preocupado com o seu retorno sobre investimento na área de marketing. Então, isso mudou. Então, por um lado, o mundo era mais simples, por outro, facilitava essa visão estratégica de business. Né? Eu tenho um pouco, quando eu vejo jovens hoje, né, assim, e quando eu fui para Abril, e uma das áreas que eu cuidava na Abril era a área de publicidade, então eu falava com muitos clientes, né, de marketing. Sim. E tal. E dependendo de com quem eu estivesse conversando, né, eu falava, meu Deus, mas essa pessoa não tem uma visão do negócio, tem uma visão muito boa, especializada da área que ela toca. Eu não sei como é que funciona a carreira, Regina. Essa visão de todo, esse olhar. Esse olhar demora um pouco. Demora. A gente, assim, por ser, enfim, este era o modelo. Isso. Este era e o você modelo. se adaptou a ele. Agora, eu queria voltar um pouquinho. Você se tornou presidente muito jovem ainda, né? Você não tinha nem 40 anos. 38 anos. Como foi essa virada, né? Porque você já tinha toda essa questão, mas aí muda muito, né? Porque você passa aí de fato para um outro nível. Outro nível. Foi assim, Regina, assim, vamos lá. Os primeiros 10 anos da vida, eu diria que eu fiquei... fiz uma carreira vertical em uma área, marketing, né? Aí, quando eu voltei como diretora. De lá eu fiquei, acho que uns 3 ou 4 anos como diretora de marketing, que já era um outro padrão, assim, de responsabilidade. E o Peter, ele apostou, porque ele me deu uma vice-presidência de marketing e vendas, que não na verdade, não existia esse cargo, ele juntou as duas áreas. E
tinha uma pessoa muito sênior de vendas abaixo de mim, mas ele estava já preparando o caminho, dizendo, olha, agora você vai ver como, né? Olha só. E foi assim, ali foi a primeira vez que eu entendi que quando você sai da sua zona de conforto, é quando você mais aprende. Sim. Né? Aí, na hora que eu peguei vendas, é que, assim, você vai ver a vida como ela é. Isso. Exatamente. Né? E você fala, meu Deus, olha que linda a estratégia que eu escrevi. Sabe, você chega no ponto de venda, não, tá tudo, não é nada daquilo, puxa a vida, né? Então, assim, isso foi uma coisa muito importante para mim. O fato de que eu tinha um colega muito sênior que me apoiou tremendamente. Ele, do começo, ele me aceitou, né? A gente tinha uma boa relação. E aí foi indo até que surgiu a oportunidade. Aqui Refresco, eles recompraram, tinha sido feito em 82, a Kibon fez uma joint venture com uma empresa familiar, né, da família Cepeda, e criaram Aqui Refresco, tá? Mas eles tinham um contrato que davam a eles a primeira chance na recompra. Então, eles recompraram o controle acionário, a Philip Morris recomprou em que ano que era? 94, né? Tá bom. E aí começaram, vamos integrar e tal, uma empresa que era até então nacional, muito forte de distribuição, os produtos todos da linha seca, que tinham sido da General Foods, tudo voltou, né? Que bom, ficou só com sorvete durante uma década quase. E aí foi indo... E, enfim, eu assumi a minha primeira presidência em meio a um escândalo corporativo. Sim, né? você conta que assim, olha, eu vou te contar uma coisa, sorte e pouca é bobagem. É né? verdade, você já teve um batismo de fogo ali, né? Um batismo de fogo, porque tínhamos 3 diretores, né? De fato, com espionagem industrial. Eles montaram uma empresa concorrente estando dentro da Aqui Refresco. Né, lançaram um produto igual ao Tang, que era o carro-chefe chamado Camp. Esse produto existe até agora. Então, o diretor de vendas, o diretor de operações e o diretor financeiro. Bom, e olha, o cara de operações chegou a sair com as fórmulas, sabe assim, levou as fórmulas. Né? Então, não foi uma coisa... Foi um trauma muito grande para a organização. E a forma com que a Philip Morris lidou com isso foi a pior forma possível. Porque, veja bem... A história é assim, a gente tinha um chefe que era americano aqui, um cara muito legal, Richard Sucre, ele é meio venezuelano, meio americano, mas um cara muito correto. E ele era responsável por Brasil, alimentos e tabaco. O Peter estava em Nova York, essa altura já de toda a América Latina, tinha sido promovido. E aí acho que o Richard, né, era verdade, eles estavam... mesmo fazendo isso, e aí ele perguntou na época era o diretor jurídico, ele falava, bom, como é que a gente faz? Né? Porque nós temos que afastar não, vocês precisam de uma comprovação, um flagrante e tal, e tal, e tal. Comprovação flagrante, como é que você faz isso? Né? Porque é muito confuso. Eu não sei como nem porquê, mas alguém teve uma péssima ideia olha, nós vamos colocar uma escuta nos telefones dessas pessoas na empresa. Bom, Regina, isso é ilegal. Exatamente. Né? Veja bem, o que eles fizeram? Aparentemente, isso que eu soube depois, mas aparentemente eles fizeram a consulta e não. No Brasil só é autorizado uma escuta telefônica. Isso, por ordem judicial. Por ordem judicial, em caso de terrorismo, segurança nacional. Assim, espionagem industrial não faz parte da. Bom, e alguém teve uma belíssima ideia, nem esquece, nem sei quem foi, não quero saber, mas assim, nós vamos contratar um advogado criminalista não muito ético, chamemos assim. E o cara foi lá e contratou arapongas, esses do tipo que, literalmente, não estou brincando, é isso mesmo. Que loucura. Agora, te ouvindo... É horrível. Estourou na cara da gente. Estourou na cara, você tinha acabado de assumir. Um presidente, né, de uma corporação,
o tempo todo ele tem que tomar decisões, fazer escolhas e lidar com muita pressão. Né? Muita. Nesses momentos, Débora, você acha que as mulheres elas têm mais recursos para lidar com essas pressões, assim? Ou atuam ou reagem de maneiras diferentes, assim, nessa sua, né, trajetória super bem sucedida, assim? Recursos diferentes, talvez. Na minha geração, pouco se falava sobre inteligência emocional e sobre soft skills, sobre a importância disso. Hoje a gente sabe que são fundamentais, né? Então, assim, eu acho que isso me diferenciou como executiva, ok? Porque isso é uma coisa natural da mulher. Eu sempre trabalhei muito bem essa questão de trabalhar em equipe, quer ser lá atrás. Comecei com a liderança de equipes multifuncionais e eu exercitava uma boa liderança, mas eu sempre acreditei que duas cabeças pensam melhor do que uma só. Então, trabalhar em equipe era uma coisa que eu sabia fazer bem, né? Estimulo as pessoas para entregar o melhor de si. Então, assim, eu acho que eu usei esses instrumentos de uma forma empírica, Regina. São coisas que se treinam hoje. Tá? Eu acho que tanto homens quanto mulheres precisam disso. Desenvolver, né? Sem dúvida. Há mulheres líderes que não têm essa qualidade, né? Isso é natural de todas as mulheres? Não. Tem algumas que são bastante duras e que não têm isso, então, portanto, precisam desenvolver. Mas é algo que é importante. Então, lidar com pressão, o homem lida de uma maneira mais dura, mais objetiva. Ele, às vezes, consegue separar mais as coisas, né? A mulher, de alguma forma, ela tem uma visão mais holística, né? O que, às vezes, pode constituir uma vantagem e, às vezes, não. Porque isso pode trazer mais estresse, né? Porque você está sempre... né? Então, assim... Eu assumi cedo, com 38 anos, por conta dessa história terrível. Claro. O então presidente, ele teve ele infartou, ele teve um problema cardiológico e se afastou. Olha. E aí os 3 foram mandados embora e aí o Richard fez o quê? Ele montou uma equipe nova. Débora foi trazendo um diretor de casa. Então nós, imagina, agora chegamos lá, éramos jovens, era a primeira posição de diretoria de todos eles. A primeira posição de gerência geral. Sim. Então, assim, estreia no meio de uma crise, uma estreia. Agora eu vou te contar uma coisa. É pela dor, né? É interessante isso, porque aquele sofrimento a gente se uniu de tal forma. Foi uma união extraordinária. Claro. A gente realmente trabalhamos muito, mas foi uma experiência muito rica. É interessante. Bom, eu tenho vários assuntos para falar com você, mas a gente não tem tanto tempo. Mas eu acho que a gente até antes da gravação estava falando um pouquinho que ao longo das nossas trajetórias, o que hoje a gente tem nome, né, sabe falar, por exemplo, assédio, burnout. Burnout, E burnout, você fala sobre isso, mas principalmente a questão de assédio, ambientes tóxicos, né? A gente, pelo menos uma boa parte da minha carreira, imagino que você, bastante tempo, a gente lidava, via que não era legal, mas a gente ficava quieta, ou, né, com os recursos que a gente tinha, não tinha um repertório, mas a gente intuía que não era legal, sentia, porque às vezes a gente era até vítima da situação. E hoje, felizmente, né, isso é mais falado, a gente nomina isso, né, algumas coisas existem, né, mecanismo de denúncia e Sim. A sociedade está evoluindo, o mundo corporativo está evoluindo nisso. Eu queria que você falasse, refletisse um pouco, assim, em que momentos que você percebeu as dificuldades e os desafios e você falou, você teve que respirar fundo. E o aprendizado que veio disso, né? Porque é muito pela intuição, né, Débora? Total. A gente tinha... como se diz, o repertório não existia. As multinacionais americanas começaram a falar um pouco sobre diversidade, sobre essa questão do assédio sexual, sobretudo, no final dos anos 90, ok? Assédio moral não se falava, essa história do ambiente tóxico ou não, era basicamente assim, olha, você faz parte one of the guys, então vamos lá, você tem que ser igual.
né? Você, para ser aceita, precisava ser igual. Então, se eles viajam, você tem que viajar junto. Se eles são duros, você tem que ser duro igual. Enfim, eu até me masculinizei bastante. Sim. Né? Que não faz sentido algum, porque se eu tô lá porque eu tenho outro olhar e outra perspectiva e eu sou diversa, que adianta eu me igualar, né? Então, mas era um pouco o que a gente tinha. Olha, Regina, eu passei assim N situações assim de grande constrangimento, de pessoas que, assim, desde as mais engraçadas até as mais sérias. Então, engraçadas do tipo, eu lembro que eu fui com um gerente de recursos humanos, eu já era presidente da Kibon, nós fomos numa reunião e tal. Chego lá, a pessoa falando só com o rapaz. Bom, tudo bem. Ele fala e o cara me dando a palavra e a pessoa tal e tal e tal. E aí a pessoa falou para ele, olha, tal coisa. E o rapaz muito sem graça. Aí uma hora ele virou e falou assim, olha, deixa eu explicar uma coisa para você. Ela não é a minha assistente, ela é a presidente da empresa. Né? O meu funcionário estava muito incomodado, constrangido. Eu falei, André, relaxa, cara, não tem nada a ver. Eu estava achando até engraçado, mas o cara me tratava, né? Primeiro isso. Outra engraçada, nós fomos, né, o presidente da Kibon na época era o Júlio Cardoso e Mövenpick, na época que nós éramos partners em Mövenpick, né? Bom, então nós fomos em 2 ou 3 congressos internacionais e lá a Europa consegue ser mais machista, você não acredita, até do que o Brasil e a América Latina. É inacreditável. É inacreditável. Aí, por exemplo, tinha os eventos, tinha as palestras, tarará, e tinha jantares, como, né? Ok, a parte social. Aí chega no jantar, tá o dono da empresa, tinham muitos donos, as empresas eram... Sim, né? eram os donos eram ainda... os donos, então o dono e a esposa. Bom, legal, tá bom, estamos lá. O presidente da Kibon e eu, diretora de marketing, na época nós dois sentados à mesa, tal. Começa uma conversa falando sobre Brasil e o Júlio fez uma introdução e eu comecei a falar de mercado. Bom, aí vira um alemão e diz assim, ai, como ela é esperta, não, ela sabe todos os dados de mercado. Aí eu olhei para ele, eu não entendi, eu falei, oi? O outro, mano, ficou muito bravo, meu chefe, ele falou assim, só um minuto. Ela é muito mais do que esperta, ela é a nossa diretora de marketing. Ela tem por obrigação conhecer esses dados. Ai, me desculpe, o cara achou que eu fosse a esposa dele. Né? Olha... É isso. Ou seja, então, essas são as coisas mais light, né? Para você ter uma ideia. Aí tinha as anedotas. Agora tem outros que o cara, sabe, é mal criado com você de propósito, porque ele está querendo, de alguma forma, te testar. Então, mas é uma bobagem, assim, é uma Regina, loucura, né? É uma loucura. E você também, você passou por um burnout, né? Você até fala isso. Como que foi essa experiência? Então, assim? Veja bem, isso foi em 2010, pra você ter uma ideia. E acho que a palavra você já estava em conselho nessa época, sim, eu já estava em conselho, mas era a minha última posição de executiva, né? Depois da Abril, que eu fiquei 5 anos, eu saí e fui para a Ipsos, né? Que é a Ipsos, uma empresa que você sabe de pesquisa, dados, modelagem de mercado, uma multinacional francesa, mas uma empresa com um porte menor. E também uma empresa de dono. Né? Sim, uma empresa de capital aberto na Bolsa de Paris, mais 2 sócios fundadores, controladores, donos, e muito bem, franceses, eles viviam vindo para cá, Brasil era um país importante, muito legal, ótimo. Só que assim, eles tinham uma estrutura, Regina, assim, maluca, coisa, eu achava assim, eu estava acostumada a trabalhar em matriz, porque muitas multis estavam trabalhando em matriz, não tinha dificuldade com isso, mas ali era uma matriz tão... era uma coisa muito... você não tinha autonomia para nada. Então, eu era presidente do Brasil, mas eu não tinha poder nenhum. Né? Tudo, qualquer coisa você sobe. É feito pela cabeça de dono, um cara centralizador ao extremo. Sim. Eu passava acho que 70%. E é muito frustrante, muito frustrante, porque eu cresci num ambiente de muita liberdade, autonomia, de entrega ao contrário. Então aquilo para mim já foi difícil e diferente, mas ok, vamos lá, a gente se adapta. E aí eu não sei
na época a palavra burnout não era usada, mas eu tenho a impressão que, depois de muitos anos, de muita pressão para entrega de resultados, muita responsabilidade, né? Que aconteceu cedo, eu tentando, de alguma forma, conciliar os papéis, né? A maternidade, enfim, todos os papéis que nós temos na vida, e uma carga de trabalho muito intensa, por muitos anos. Eu não sei... E como eu não sabia disso, eu ignorei alguns sintomas, né? Porque começa assim, começa com... Você tem alterações de sono sérios, né? Você tem um cansaço que não passa, mesmo que você passe o final de semana inteiro dormindo, você continua muito cansada, você não tem vontade de levantar e trabalhar, isso já está começando a ficar, sabe assim, quando você está mostrando um pouco de depressão. E eu sempre fui assim, olha, eu pulo da cama às 6 da manhã num super bom humor, eu sou uma pessoa matutina, feliz e sempre com muita energia, e aí você começa a se duvidar. Tipo, eu não vou dar conta. Coisa que eu nunca na minha vida pensei. Ou seja, tinha alguns sintomas ali que, para mim, por desconhecimento, porque não se falava sobre isso, eu fui ignorando. E a coisa... Eu tive um episódio sério, né? Assim, um episódio dissociativo que é bem complicado. O que acontece... Assim, eu não sou da saúde, mas... o cérebro, ele entra como se fosse um looping, né? A gente tem... E não para. Né? E aí você tem... Por sorte, a minha família olhou e falou assim, olha, ela não está legal, ela não está bem. Tem alguma coisa, esses comportamentos dela não são dela, ela não é assim. Me levaram no ato para um psiquiatra que diagnosticou na hora, olha, isso é síndrome de estresse, é muito cansaço e tal. E medicou e disse, olha, é o seguinte, deixa dormir. Tem que dormir muito. E, assim, em uma semana deu conta do recado. Mas, se você não tem a sorte de ter um diagnóstico rápido, a medicação... E a minha família me apoiou muito, né? Que é muito importante. Então, não se chamava burnout, chamava-se, sei lá, síndrome de estresse, whatever, né? Hoje se sabe... Eles falam burnout, mas tem... É um espectro. Não é tudo muito parecido, né? Assim, eu estou muito cansada, eu estou exausta. Porque a própria síndrome de pânico, às vezes, né? Dependendo do gatilho. Depende do gatilho. Tem uma reação. Tem uma reação. Tem até uma relação com alimentação, para você ter uma ideia. É verdade. Né? A gente não percebe. Abril, por exemplo, né? Eu juro por Deus que eu passei lá 5 anos que eu não sei te dizer o que foi que eu almocei, porque todo dia tinha um almoço, Regina. Então, assim, lá não, era o 27º andar. Então, lógico, isso é o que você não pode fazer. É verdade. Você tem que tomar o seu tempo. Mindfulness. Você tem que estar 100% presente naquele momento. Você tira meia hora, mas você né, focar naquela alimentação, você está se nutrindo, tal, pensa, respira, pau. Depois você volta, faz outra reunião. Ali, né? Então, assim, nós não tínhamos... Vai indo, né? Vai indo. Então, a gente vai aprendendo, né? Ainda bem que hoje tem muito mais literatura, conhecimento. E esses assuntos estão sendo falados. Estão sendo falados. Era meio tabu, né? Demonstrar uma fragilidade. Problemas de saúde, né? Hoje se fala de saúde mental. Isso é uma grande evolução. Eu fiquei muito na dúvida de deixar isso. Não, mas não é tão ideia importante. Que você fazer striptease da alma não é fácil. Não, mas mostrar a vulnerabilidade te humaniza também, te humaniza. Né? E é isso importante. A Tereza me ajudou. Ela falou, não, Débora, deixa. Importante, as pessoas precisam falar da fragilidade, as pessoas precisam falar das humanidades. Escuta, ninguém é robô. Isso. Acontece com os homens também. Também. Não, é super importante. A gente não tem muito mais tempo, mas eu tenho ainda uma pergunta importante para te fazer, que é sobre a sua atuação em conselho, né? Você está
no Conselho do Santander. Sim. E Conselho ainda é um lugar, né? Você tem essa trajetória, você vai movendo as coisas, né? Ainda é um lugar muito masculino e muito branco, né, Débora? Eu queria que você falasse sobre essa questão, porque a gente se encontrou recentemente. Sem dúvida, justamente falando de diversidade, né? Isso. E aí a diversidade, de fato, nesse topo da decisão, da cadeia, né? Olha, o Santander, a gente tem, eu digo que ali nós tivemos um alinhamento astral perfeito. Primeiro, a nossa principal shareholder e chairperson é mulher. Tá? Então, ela sempre foi favorável à questão de diversidade de mulheres, ela cobra cadeia. Aí, o presidente do conselho anterior, o Álvaro, que foi durante 5, 6 anos o nosso presidente do conselho, também um cara que sempre acreditou. Então, ele também, né, ele me trouxe e tal. O próprio Sérgio Rial, que era o antigo CEO, sim, também é um cara super... que escreveu o prefácio. Que escreveu, livro, e né? Ele simplesmente também sempre foi um cara... E ele começou a trabalhar, olha, 4 pilares dentro do banco. A questão raça, a questão LGBTQIA+, a questão gênero e a questão de necessidades especiais, PCDs, tá? E a gente, assim, olha... Quanto mais diverso o ambiente, mais rico, um olhar plural, e isso a gente precisa ter consciência. Agora, em conselho, por que é importante, Regina? De novo, pelo exemplo. Segundo, porque o conselho, ele dá o tom, é tom do topo, ok? Então, assim, de alguma forma, ele é o guardião máximo da cultura da organização. E a gente cobra. E tem que ter meta. Eu, assim, não tem nada nas empresas que ocorre, assim, não vai ocorrer naturalmente. Você estabelece objetivos, estabelece metas, você faça faça um censo na sua empresa. Quantas pessoas são, quantos são homens, quantos são mulheres, quantos são negros, ok? E aí, por área, né? E você pode olhar, tem alguma área, aqui as mulheres estão subrepresentadas, por quê? Tem alguma razão? Isso. Aqui nós não temos negros, e nós temos, por exemplo, o banco tem objetivos, nós vamos ter X% de funcionários negros até 2024, 2025, a gente já vem trabalhando com trainees já há mais de 6 anos, que 25% dos trainees são negros, homens e mulheres. Tá? Para que eles tenham chance de fazer carreira, né? É a base da pirâmide? E a gente traz também no mercado, tá? E aí, é muito importante, porque o mundo não é masculino, branco, hétero. Sim. É isso. Isso é um viés de homogeneidade, né? Sim. Então, perspectivas... E num país como o Brasil, isso no Brasil, né? Para 56% da nossa população se autodeclara negra. Então, assim, nós temos que ter essa representatividade em todas as áreas, em todas. E, óbvio, porque, assim, de repente é um olhar diferente. Né? Senão, essa questão da viés da homogeneidade, a gente vai rapidamente chegar a uma conclusão errada, Regina. Porque vai todo mundo pensa igual, todo mundo groupthink, sabe aquilo? Todo mundo efeito manada. Efeito manada, isso. É perigoso então, até. Né? E até ontem a gente recrutava das mesmas universidades. Isso. Aí a gente falou, chega de ser preguiçoso, vamos procurar universidades públicas. Assim, quando a gente começou a trabalhar com mulheres, porque eu acredito que uma diversidade abre a porta para outra. Exatamente. Tá? Sim. Aí a gente ouvia... Que é a interseccionalidade, né? Exatamente. Aí diziam assim, não há mulheres preparadas. Conversa. Sim. Então, a mesma coisa. Não há negros preparados. Conversa. Exatamente. É lógico que vai procurar em outros lugares, vai procurar em outros lugares, por favor. Né? Se você insiste em 3 ou 4 universidades. Mas, veja, você terá ali um extrato de uma bolha. Sim. Não é? Que, assim, ok, algumas pessoas a gente tem que trazer dali, óbvio, mas isso não é Brasil. É verdade. Né? Não, eu acho incrível isso. E está começando mesmo. Está começando. Né? Está começando. Demorou, mas finalmente chegou. Estamos chegando. Bom, aqui para finalizar, tem só para fechar de uma maneira um pouquinho mais descontraída, é uma provocação.
Suponham que chega uma pessoa aqui que nunca te viu, não te conhece, e você tem que se apresentar. Quem é a Deborah Wright? Então, eu acho que a Deborah Wright é uma pessoa que ela se entrega com muita paixão aos seus projetos, tá? Eu tenho assim uma curiosidade infinita, né? Então eu acredito que eu já devo ter fechado uns 2 ou 3 ciclos e vou fechar N ciclos, tantos quantos eu puder. Eu coloco, né, aquela coisa, eu gosto muito do conceito do Zen budismo, né, que fala da mentalidade do iniciante, você procurar ter essa mentalidade de estar aprendiz por toda uma vida, né? Shoshin, que eles dizem, né? Então, é isso. Eu sou uma pessoa com muita energia, com muita curiosidade, com muita vontade de estar contribuindo, né? E eu acho que esse é o caminho para nós. Eu estava pensando, eu ouço assim, tem pessoas falando de etarismo. Outro dia eu estava numa palestra, uma pessoa com 44 anos, imagine, Regina, eu só ouvindo. Ela me disse, não. Eu falei, etarismo, quantos anos você tem? 44? Ah, sei. É isso. Né? Aí, assim, tem uma frase de uma música que eu adoro, uma música country, que foi feita para um filme do Clint Eastwood, o cara com 91 anos, fazendo o filme dele, e a frase é assim: quantos anos você teria se você não soubesse o dia em que você nasceu? Gente, maravilhoso. Não é uma bonita frase? Então é isso, a minha resposta é: eu teria 45 anos. É assim que eu me sinto. E então eu acho que assim, eu sou uma pessoa entusiasmada. Me dedico, gosto, que né? Bom. E é isso. Não, e é contagiante mesmo. E só para fechar, é um jogo rápido. Eu falo uma palavra, você fala o que te vem à cabeça. Tá bom? Um propósito. Essa questão da equidade. Equidade, diversidade e inclusão, mas equidade mesmo. Nós queremos, nós não chegamos ainda nos 30%, mas nós queremos chegar no meio a meio. Um acerto. Eu acho que a escolha da administração como caminho, né? Eu achei que eu seria a Sandra Passarinho, né? Correspondente internacional, mas eu não sei se eu teria sido tão boa jornalista, talvez não. Acabei acertando por qualquer caminho, mas a escolha da administração foi um acerto. Um erro. Tive vários aí na minha carreira. O maior foi ter me encantado demais com a Parmalat, né? Que é a imagem, né, de marca, né, e todo o marketing que era extraordinário. E eu não fiz aí um dever de casa como eu devia ter feito, um due diligence com mais profundidade. Então isso foi um erro aí, um momento não tão bom para mim. Uma certeza? Uma certeza... Poucas, viu? Assim, cada vez menos, Regina, assim, nossa, tá tudo tão incerto, né? Assim, a gente sabe tão pouco essa questão olha, não sabemos, a certeza da velocidade e de que a gente vai precisar sempre estar aprendendo, desaprendendo, reaprendendo. Uma paixão? Minha filha. Eu tive uma só, eu tenho 2 enteados. A minha neta, eu sou vodrasta, mas a minha neta é outra paixão. A minha família é uma paixão. E para finalizar, um conselho? O conselho é, olha, escolha algo que te mova, né? Cujo propósito você consiga se identificar. Né, que você tem os mesmos valores, né? Não faça nada pela metade. Faz com vontade, né, que as coisas acontecem. Muito bom, querida. Um prazer te reencontrar. Obrigada. Foi ótimo. Se você quiser deixar uma mensagem final para a gente finalizar o episódio. Olha, eu agradeço muito. Assim, eu escrevi o Senhora de Si para inspirar,
né? Eu não vou me tornar escritora, era contar minha história, minha trajetória e os meus aprendizados com exatamente esse propósito de inspirar para que as pessoas, de repente, fazendo uma analogia, porque lógico que as situações não serão as mesmas, mas se tocar alguém, não, para um pouco, pode ser que isso eu possa aprender alguma coisa. Então, eu acho que o livro está aí para isso. E, assim, eu acho que há muitos caminhos novos que se abrem, Regina. Tem muita gente dizendo, olha, a inteligência artificial vai substituir. E tudo bem, ela vai mudar e a gente vai aprender a lidar, mas faremos outras coisas, né? Sim. Então, assim, eu sou otimista, continuo otimista. E eu acho que, assim, isso é importante. Sem ficar assim sempre muito pesado com as coisas ruins que a gente acaba ouvindo, faz parte. Faz parte. Faz parte. Obrigada, querida. Foi uma honra e um prazer. Imagina. Para mim também. Obrigada mesmo. Um beijo e obrigada por todo mundo que está ouvindo. Agradeço.